Temos visto com frequência a presença de animais silvestres no meio urbano. Você já se perguntou por que isso tem acontecido? Afinal, se este não é o seu habitat natural, por que eles estão invadindo o nosso espaço? Ou é o contrário? E nessa zona de conflito, em selva feita de pedra, cimento e asfalto, os mais fracos levam a pior. O que esse problema tem a ver com você? Qual a importância da preservação desses animais para o equilíbrio ecológico? Como lidar com a presença de espécies nativas nos centros urbanos? Descubra no Meu Ambiente, que começa agora. As áreas naturais estão cada vez menores, reduzindo-se a pequenos fragmentos de florestas que são insuficientes para suprir a necessidade dos animais silvestres. A presença desses animais em áreas urbanas tem sido uma preocupação crescente entre órgãos ambientais e serviços de emergência que geralmente são acionados para resolver o problema. Em Campinas não é diferente. Apesar da pouca estrutura, o único local que acaba tendo a função de recuperar esses animais é o Zoológico dos Jequitibás. Ao chegar no local, o Meu Ambiente encontrou este lobo-guará, batizado de Caetano, que sofreu as consequências ao tentar atravessar uma área urbana. Com uma fratura no fêmur e sedado, a equipe de voluntários se prepara para fazer uma cirurgia que não é corriqueira: a implantação de uma prótese de titânio para ver se Caetano volta a andar. Quem o socorreu foi este veterinário, que fez o resgate do animal e conta como tudo aconteceu. O lobo-guará é uma espécie que tem constantemente aparecido aqui na região de Campinas, né? Esse animal entrou dentro de um aras de uma baia em Barão Geraldo, ele tomou um coice e acabou fraturando o fêmur. A Polícia Ambiental foi resgatá-lo, eu dei todo o apoio. Ele passou 3 dias no meu centro clínico, onde nós medicamos, estabilizamos o animal para um procedimento anestésico para podermos tirar o raio-x, coletarmos os exames necessários e trouxemos aqui para o bosque, onde ele está passando por esse procedimento cirúrgico. São animais que eles têm perdido espaço, a cidade ela está crescendo desordenadamente, não só Campinas, eu acho, como diversos municípios Brasil afora, e esses animais perdendo espaço, eles têm que andar para outros fragmentos de mata em busca de um território e acabam adentrando as cidades e acabam sofrendo acidentes, muitas vezes atropelados ou machucados de outras maneiras. Nesse processo, o papel do Zoológico do Bosque é essencial. Quem vai explicar para a gente esse processo de reabilitação dos animais silvestres e selvagens que ocorre aqui no Bosque de Campinas é o Dr. Douglas. Doutor, explica para a gente, hoje a gente esteve aqui, presenciamos alguns casos. Queria que o senhor falasse para nós sobre esses casos e se isso é uma rotina ou não. E nesse contexto de reabilitar os animais silvestres e selvagens, qual é o papel do bosque? Na verdade, é uma rotina no bosque, a gente vive isso diariamente. Vários órgãos dentro aqui do município de Campinas, até mesmo da região metropolitana, que acabam trazendo animais para nós. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, as guardas municipais de Campinas e até de outras cidades que trazem animais em situações de risco, envolvendo às vezes o tráfico de animais e o recolhimento desses animais por autoridades, ou munícipes que acabam encontrando animais acidentados ou até mesmo que indevidamente causaram o atropelamento de algum animal e trazem para nós. É uma rotina, embora não seja o papel do zoológico do bosque, que como um zoológico ele tem a função de manter um plantel de animais para exposição pública. Tinha no passado, claro, o aspecto do lazer, da recreação, mas hoje o zoológico, claro, ele adquiriu um outro papel, o papel de trabalhar na conservação de espécies ameaçadas, também trabalhar a parte social, cultural e
o mais importante hoje, que eu acredito, a educação ambiental, criando uma consciência na população, nos estudantes, na questão da conservação dos animais. Dia agitado no Zoológico do Bosque em Campinas. Enquanto nossa equipe esperava pela cirurgia do lobo-guará, a Guarda Municipal Ambiental trouxe mais uma vítima dessa permanência de animais nos centros urbanos. Desta vez, é uma garcinha de crista com uma asa fraturada. A corporação, que atende pelo 153, também foi preparada para esse tipo de resgate. Por acaso ela estava lá. Segundo informações do solicitante, o dono da propriedade, ela chegou no período da tarde de ontem, que por se tratar de uma área verde, ela apareceu na residência dele e aí onde ele decidiu, não sei de que forma ele obteve essa informação da guarda, está retirando o animal. O estagiário do bosque é quem atende este caso e fala do tratamento que é dado. Agora a gente vai fazer os procedimentos, se tiver que fazer intervenção cirúrgica vai ser feito. Depois começa um processo de reintrodução, o bicho se readaptar, estimular a musculatura para conseguir voar e fazer a soltura, sempre procurando fazer a soltura no lugar onde foi encontrado, que já está acostumado lá, já tem outras da espécie, já sabe onde fica a fonte de água e comida de lá. Casos como este estão se tornando rotina em Campinas. Está aumentando bastante o número de captura de animais, de 1 por mês, está passando de 5, 6 até 7 mensal. A GM é treinada pelo Dr. Diogo, que fala da importância do manejo correto dos animais. Esse treinamento é extremamente importante porque esses animais eles oferecem um perigo em potencial, como acidentes causados por animais peçonhentos. Um lobo-guará pode machucar um cachorro do mato, pode machucar, um porco-espinho pode machucar e você tem toda a técnica para poder capturar, conter esse animal com segurança, não somente para o animal, mas também para os profissionais. Voltando ao lobo-guará, após horas de procedimento, a implantação de uma prótese chega ao final. O veterinário ortopedista, que também é voluntário, fala de cirurgias como esta. Eu trabalho com ortopedia com pequenos animais, na área de cães e gatos, basicamente. E essa é a minha terceira cirurgia em lobo-guará, que é sempre um desafio. A gente faz por prazer, acho que a parte boa da profissão é essa. Você usar seus conhecimentos, o pouco que você sabe, para animais que realmente não têm proprietário e podem voltar à vida livre. O objetivo do procedimento foi esse. Caetano foi solto na região do Pico das Cabras, no distrito de Joaquim Egídio. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho que é feito nas rodovias da região para o resgate de animais silvestres vítimas de acidentes de trânsito. Consequência do constante deslocamento de animais silvestres para o meio urbano em busca de recursos são os atropelamentos e outros acidentes nas rodovias. Mas isso acontece por quê? Apesar de estarmos em um centro urbano, é preciso políticas públicas para também tratar dessa questão dos animais silvestres e selvagens. E hoje quem vai falar com a gente sobre como implantar isso aqui na cidade é o Dr. Paulo Anselmo, do Departamento de Bem-Estar Animal aqui da cidade. Doutor, o que se pensa hoje, o que se tem em Campinas e o que se deve ter na cidade? Nós temos uma situação problemática que a gente não tem oficialmente um destino adequado para os animais selvagens, que a gente chama de vítimas de ações antrópicas, de ações do homem, ou atropelamento, ou eletrocução, várias situações. Nós temos, o departamento tem como política, inclusive colocada em lei, na lei que cria o departamento, a criação de um CRAS municipal, que é um Centro de Recuperação e Soltura de Animais Selvagens. E também a gente tem um projeto que a gente já está tomando coordenadas, já temos um desenho de corredores ecológicos ligando aos fragmentos do município para ter uma área de movimentação dos animais. O que é um corredor ecológico? É uma mata que liga outros fragmentos de mata, que é um facilitador para os animais se moverem. Isso demora algum tempo até ela se estabelecer.
mas antes disso a gente vai abrir um serviço de CRAS mesmo, de um CRAS especializado na recuperação desses animais e recolocação desses animais em vida livre. Esse corredor ligaria esses fragmentos e também estariam interligados às matas ciliares dos principais rios e córregos que cortam a cidade, principalmente na sua área de expansão urbana. Vocês já fizeram esse mapeamento? Tem um mapeamento e tem um desenho já programado de qual caminho que esse corredor estaria passando. Mas por que isso ainda não é uma realidade? Nós estamos no Centro de Controle Operacional do Sistema Anhanguera Bandeirantes e vamos saber como funciona o trabalho com os animais silvestres que, porventura, venham a atravessar as rodovias. Moacir, explica pra gente, primeiro, por que a Anhanguera Bandeirantes não tem um corredor ecológico? É um dos primeiros contratos de concessão, né? Então nós não temos previsto nenhum tipo de manuseio para animais silvestres. E hoje não há como fazer uma readequação para que essas rodovias tenham esses corredores? Apesar de não existir esse procedimento no contrato, nós temos uma parceria com a Mata Ciliar, onde todo animal silvestre encontrado no sistema Anhanguera Bandeirantes é direcionado pela Mata Ciliar, né? Essa parceria ela vem desde 2009, né? Com o intuito de reintegrar esses animais à natureza, restabelecer a saúde dele e reintegrar ele à natureza. A partir de que momento vocês perceberam que existia a necessidade de se implantar esse projeto aqui na Autoban? Sempre teve a preocupação, né? Aí surgiu essa oportunidade com a Mata Ciliar. Em 2009 nós fizemos essa parceria e hoje está em andamento. A gente recolhe para lá todos os animais encontrados no sistema Anhanguera Bandeirantes. Também é preciso ficar atento às queimadas que ocorrem em áreas no entorno das rodovias. Nós temos um trabalho de conscientização da população e dos motoristas para que evite jogar fósforo, fazer queima de lixo, que pode perder o controle e formar ali uma queimada de grande proporção. Então a gente trabalha a conscientização dos motoristas e dos lindeiros. As ações que a concessionária coloca, né? Nós temos caminhões-pipas em pontos estratégicos da rodovia para fazer esse atendimento. Na época de maior incidência, nós colocamos um quarto equipamento, nós temos 3 caminhões, nós colocamos um quarto equipamento para atender essa maior demanda, né, e trabalha com a conscientização da população. E o profissional, ele está preparado para fazer esse resgate? Sim, essa parceria com a Mata Ciliar, né, além da recolha dos animais, para a reintegração, ela nos proporciona essa possibilidade de treinamento, né? Hoje já são mais de 400 colaboradores que passaram por treinamento com os biólogos, veterinários da mata e técnicos da concessionária, justamente para adquirir um maior conhecimento na hora de fazer a tratativa, de fazer a apreensão do animal lá na rodovia. E o que fazer quando se deparar com animais nas rodovias? E para quem transita na Anhanguera e Bandeirantes, eu gostaria que você deixasse aqui uma dica do que fazer quando avistar um animal silvestre na pista. Entre em contato com a concessionária, ou através do telefone 0800, ou através dos fones de emergência a cada quilômetro da rodovia, né? Evitar ir lá e tentar fazer a apreensão, tentar fazer a captura desse animal. Informa a concessionária que a gente vai enviar o recurso necessário para lá e fazer a captura, a apreensão desse animal. E agora, então, vamos conhecer o trabalho da Associação Mata Ciliar, que é quem recebe os animais resgatados pela Autoban. Gatos do mato, tucanos, corujas, garças, urubus, saguis e tantos outros estão na Associação Mata Ciliar, fundada em 1987 na cidade de Jundiaí, que 10 anos depois iniciou seu trabalho com a fauna através do CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, e com o Centro para Conservação dos Felinos Neotropicais. E os animais silvestres que são resgatados pela Autoban são enviados aqui para a Associação Mata Ciliar. Quem vai explicar para a gente esse trabalho é a Jéssica, a veterinária aqui da ONG. Jéssica, quando os animais chegam vindos da Autoban, o que é feito aqui? Quem são esses animais? Explica um pouquinho para nós. Os animais chegam, geralmente, quando a Autoban traz, eles estão bem maus, porque eles são atropelados, né? Nós recebemos eles recebem um RG e passam por tratamento clínico. Isso geralmente demora dias, de 10 a 15 dias, tem uns que ficam até meses aqui com a gente. Passam por todo um tratamento e depois que eles estão bem, eles são soltos de novo na natureza. E que tipo de animal geralmente vem para cá? A nossa maioria são aves de rapina, que são aves carnívoras, né? Gaviões, corujas, é o que mais chega aqui da Autoban, com certeza, porque batem no vidro dos carros na hora do voo. Mas também recebemos mamíferos como ouriços, saguis, bugios,
Recebemos de tudo. E também répteis, muitas vezes chegam. Chegou outro dia uma cobra também atropelada. Agora, quando você fala que eles passam por esse tratamento e depois são devolvidos ao habitat natural, mas aí eles não correm o risco de serem atropelados novamente? Sim, eles correm esse risco, só que nós procuramos fazer um trabalho de reabilitação. Depois que eles são reabilitados, a gente devolve ele na mata, longe da rodovia, com certeza. A gente tenta deixar o mais longe possível da rodovia para eles não voltarem para lá. A organização não governamental recebe de 10 a 15 animais por dia, vítimas de atropelamentos, queimadas e maus tratos. A veterinária afirma que um corredor ecológico diminuiria consideravelmente o número de casos. O nosso sonho isso, né, que construam corredores ecológicos para os animais poderem atravessar a rodovia sem serem atropelados, e isso vai diminuir muito o número de atropelamentos, sem dúvida. No entanto, ela enfatiza o trabalho realizado pela concessionária em resgatar os animais silvestres vítimas de atropelamento. Esse trabalho deles é muito importante para a conservação, porque realmente a gente vê que eles se preocupam mesmo. Outro dia trouxeram à noite pra gente uma pomba, uma corujinha, um beija-flor, então a gente vê que eles estão dando valor mesmo até aos pequenos animais. Isso é ótimo para a conservação do meio ambiente. Aqui, os animais passam pelas clínicas, com UTIs, vivem em maternidades e depois em recinto isolado do contato humano, estimulados a caçar o seu próprio alimento. Quando os animais não conseguem voltar para a natureza, a gente abriga eles aqui na mata ciliar. Também tem um exemplo de um saguizinho que foi atropelado e perdeu a perninha. Também está na clínica. E vai ficar aqui. O sagui sem a perna ele consegue se virar bem. Então provavelmente a gente consegue fazer um trabalho com ele e ele vai ser solto de novo. Agora, quando o animal perde a asa, perde dois membros, aí já não dá para voltar para a natureza. A gente fica observando se elas conseguem caçar, se elas conseguem se virar sozinhas à noite e tudo mais. E quando elas estão prontas é quando elas estão matando as suas presas, pegando insetos e voando muito bem. Quando está nesse processo, a gente já pode soltar. No próximo bloco, descubra as políticas públicas para que a expansão dos centros urbanos traga menos impactos aos animais silvestres. Os animais silvestres são aqueles que vivem livremente na natureza, sem dependência humana para a sobrevivência, chamadas espécies nativas. Muitas vezes, sem o local adequado para viver, os animais se deparam com a necessidade de percorrer outros espaços para conseguir os alimentos. Essa convivência pode não ser tão amistosa e muitas vezes podem trazer doenças. Campinas convive com um velho problema: fazer o manejo das capivaras. Em 2015, o assunto foi amplamente debatido na Câmara Municipal após a decisão de um condomínio de alto padrão ser autorizado a fazer a eutanásia dos roedores que viviam no local. Um dos parlamentares que protestou contra a solução dada foi Paulo Búfalo. Lamentavelmente, o que nós estamos assistindo com o crescimento urbano desorganizado e, nesse caso, com o crescimento de um condomínio de alto padrão, é a ocupação de espaços que no passado, ou num passado muito recente, serviam de habitat desses animais. E lá no condomínio Alphaville, nessa reserva, tem cerca de 30 capivaras que o condomínio, ou melhor, a direção do condomínio Alphaville, da Associação de Moradores, vinha reivindicando junto ao Conselho uma solução de transferência desses animais, dialogando sobre isso, inclusive, com o Conselho, com protetores da cidade de Campinas e protetoras, e com a população, com moradores do Alphaville. No entanto, recentemente, eles abandonam esse processo de diálogo para propor a eutanásia, o extermínio dessas capivaras. Após o abate dos animais, o assunto foi tema de debate na Câmara, com os órgãos competentes e a sociedade civil. Nós estamos trabalhando com que está suspenso isso. E aí eu estou estranhando essa informação por isso.
que a informação que temos, que está divulgada publicamente, é que está suspensa a continuação do abate. Não, o que foi dito foi que seria reavaliado os procedimentos para emissão da autorização. A gente avaliou, a gente olhou todo o processo, particularmente desse, a gente olhou todo o processo, falou, seguiu toda a instrumentação legal, apresentaram todos os requisitos necessários, a gente fez uma consulta ao jurídico, está tudo certo. Então, legalmente, não tem uma suspensão à autorização. O ambientalista pediu medidas para evitar novas mortes. O Lago do Café foi o exemplo que lá se matou as capivaras e lá as capivaras estão novamente. No Alphaville, eu gostaria de saber se vai ser proposto algum termo de ajuste de conduta que, em se matando essas capivaras agora, se outras aparecerem, eles vão pagar o prejuízo dessas vidas. Esta ativista protestou contra a eutanásia das capivaras. Só aqui em Campinas que se mata capivara. Então não me interessa o que está acontecendo, os programas, todo esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, porque aqui em Campinas se mata capivara. Então aqui, eu vim aqui para saber a proposta que vai se fazer com relação a Campinas. O que me interessa aqui é o seguinte, é a insensibilidade do problema da capivara, porque é vida. E nós, da proteção animal, nós ativistas, é inconcebível órgãos e veterinários que prezam pela vida dizer uma coisa dessa. Para mim é inconcebível autorizar o abate de capivaras num local que não se teve notícia de febre maculosa. A autorização foi dada ao condomínio para evitar a circulação da bactéria causadora da febre maculosa entre os moradores do local. O vice-presidente do Conselho de Administração da Sociedade Alphaville Residencial desabafou. Foram faladas muitas inverdades, né, sobre a Alphaville. Então era importante que as pessoas que não conheçam o processo, como foi feito o processo, no que suscitou, infelizmente, todos aqui, eu acredito que não tem ninguém aqui que é favorável a nenhum tipo de eutanásia para qualquer animal, exceto numa situação de abate sanitário, que foi o caso lá, ou no sofrimento do animal. Este é um dos problemas que a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara de Campinas se preocupa. Apesar de ser o vetor de uma doença que preocupa, que é maculosa, mas mesmo a maculosa, mesmo com todos os fatores, a maculosa não é o maior problema. O maior problema ainda é a falta de informação e a nossa falta de capacidade de fazermos com que haja harmonia dentro do ambiente. Por quê? Porque o cavalo também e outros animais também fazem parte, só que ficou manchada a capivara, porque ela se procria e assim por diante. Então, hoje é uma preocupação muito grande. Toda vez que a gente fala em animal selvagem ou silvestre, as pessoas lembram mais da capivara. E as capivaras acabam ficando na beira dos córregos. Ela também entra nesse contexto ou não? Entra, porque existe lógico, não tem um estudo mais profundo disso, mas se teoriza que o motivo das capivaras estarem se sinantropizando, o que é isso? Elas estão aprendendo a viver nas cidades. Então, se você olhar córrego da Orozimbo Maia, córrego da Norte Sul, todas elas têm populações de capivaras morando lá. Porque, como se destruiu o hábitat natural dela, que são as matas ciliares, e diminuiu a presença de predadores, a população ganha mais mobilidade. Porque não que uma onça vai conseguir comer uma capivara por dia, que isso não acontece. Mas a capivara sabe que onde a onça circula não é um bom lugar para passar, então você restringe a mobilidade da população. Mas Campinas tem onça? Tem Sussuarana, que é uma onça parda, a gente tem ainda. A gente não tem mais a onça pintada, mas tínhamos também. E a gente tem uma população de pequenos felinos, que são importantíssimos nesse controle, inclusive no controle dessas espécies, como a capivara. O vereador acredita que problemas como este se deve ao crescimento desordenado das cidades. Nós nunca imaginávamos que a nossa sociedade fosse se desenvolver da forma como vem se desenvolvendo e não houve em nenhum momento uma preocupação com os animais. Principalmente com os animais silvestres. Estes deveriam ficar longe da gente, deveriam ser relegados, ou seja, o nosso trabalho era encobrir nascentes, derrubar árvores e construir casas. Este era o processo natural de todos os empreendimentos nas últimas décadas. Sim. Eu acho que nós temos que mudar, nós temos que compreender que se nós, como
seres humanos e como parte do meio ambiente não estivermos todos unidos no sentido de buscar realmente um equilíbrio, não será possível que haja realmente uma vida com qualidade. Agora, vereador, quando a gente fala, o senhor falou bem dessa questão de cadeia, que uma coisa leva a outra. O senhor acredita que hoje a gente ainda está pensando que o problema dos animais silvestres ainda é da mata e não de nós que vivemos nos centros urbanos? Nós não conseguimos ficar longe da natureza, nós não conseguimos ficar sem o contato com a natureza. O contato com a natureza nos proporciona prazer, bem-estar, longevidade, qualidade de vida e desta forma o que nós temos que buscar fazer a partir disso é fazer corredores onde os animais possam ter todo esse envolvimento. Nós estamos perdendo muitos animais e perdendo muitas vidas humanas em função de acidentes com animais em rodovias, porque eles ficam segregados em rodovias, ficam segregados em condomínios, ficam segregados em cidades, porque eles já não têm mais o corredor onde possam passar, se desenvolver, caçar. Para a preservação dos animais silvestres, há um projeto coordenado pelo Departamento de Bem-Estar Animal que prevê o atendimento e mais espaços para a circulação das espécies nativas. Quando vai começar esse projeto? Campinas vai precisar fazer algum tipo de parceria ou é uma verba do município, uma verba federal? A gente já começou, já desenhamos, já georreferenciamos os pontos por onde vai passar. Estamos agora levantando a titularidade das propriedades por onde o corredor vai passar e tem, inclusive, aprovado no plano do PROAMB verba para passagem aérea de fauna. Algumas rodovias, nossa região é entrecortada pelas principais rodovias do estado. Então, muitas delas a gente vai precisar fazer alguns tipos de passagens particulares. Como assim? Uma passagem aérea é uma passagem como um viaduto. Só que um viaduto com mata em cima. Vamos falar em prazos. Em quanto tempo a gente pode dizer que Campinas vai ter esse corredor ecológico? Olha, os prazos eles são difíceis da gente estimar por conta que um corredor de mata ele demora para se estabelecer, né? Mas a gente tem um horizonte aí de uns 10 anos a gente ter esses corredores funcionando de alguma forma. Enquanto isso, o CRAS faz o trabalho. O CRAS faz o trabalho e vai tentando recolocar esses animais em fragmentos, né? E às vezes é complicado. A gente tem visto na região muito aparecimento, inclusive aqui em Campinas, no começo do ano, apareceu uma sussuarana lá no satélite Íris, né? A pessoa acordou, tinha uma sussuarana dormindo em cima do muro, né? Provavelmente ela foi migrada de um fragmento para o outro e acordou, não achou o caminho. O que a gente faz? A gente foi lá, anestesiou e recolocou esse animal num outro fragmento. Mas essa recolocação artificial, ela é complexa, porque você tem que pôr um rádio colar nesse animal, é um equipamento caro, você tem que acompanhar, e esse animal, se ele migra, normalmente ele acaba sendo atropelado.